Olá, queridos. Eu gostaria de compartilhar com você como foi a minha experiência no campo missionário. Ser mãe no campo missionário requer muito esforço da nossa parte, né? Tem a questão da cultura, que é muito diferente, né? A cultura peruana para a cultura brasileira. Então, ali nosso desafio foi nos deparar de frente com uma realidade diferente na área da saúde. Eu tive problemas na minha saúde, eu não podia engravidar, e aí começou então uma trajetória para que nós pudéssemos ter o nosso primeiro filho lá no campo missionário. Tive que passar por duas clínicas, né, mais de 3 doutores para poder fazer os exames e avaliar e realmente chegar à conclusão de que eu não poderia engravidar. Mas o Senhor foi misericordioso comigo e me curou no campo missionário, me dando 2 joias, que foi o Alex Júnior e a Júlia Johanna, ali no Peru, né? Então eles nasceram lá, nós criamos as crianças ali e os desafios eles só foram aumentando no decorrer dos anos, né? O Júnior, quando entrou em fase escolar, nós nos deparamos então com a grande dificuldade que era a questão da gente ensinar uma lição para ele, né? Em espanhol, né, com regras, como que se inicia. O pensamento do peruano é diferente do pensamento brasileiro, parece que não, mas a gente pensa assim, o peruano pensa ao contrário, e aí na hora de fazer a lição de casa era muito engraçado, mas também muito difícil para mim, né? Então foi um grande desafio. Com isso, a questão da alimentação das crianças também foi um grande desafio para mim, porque nós tínhamos um contato muito grande com as irmãs da igreja. As irmãs cozinhavam seus pratos peruanos e as crianças amavam a comida peruana e eu não sabia preparar, e aí comecei a aprender então a preparar aquelas comidas, né, dali, do dia a dia, né? Então a parte da alimentação, da educação, da questão cultural, também tem o grande desafio de a gente estar longe da família. Isso foi o que mais marcou a minha vida ali como mãe no campo missionário. Por muitas vezes me senti muito sozinha, sem saber o que fazer, mas é nesse momento que eu vi a graça e a misericórdia de Deus se estendendo sobre a minha vida e me ensinando a ser mãe, a cuidar das crianças, né? A ter o zelo, a ter aquele sentido de proteção. Então, em todo momento, a minha preocupação era proteger e guardar os meus filhos, né? E a gente sabe que ali é um país de sismo, né? Tem risco de terremoto, então praticamente todos os dias nós tínhamos experiência com isso, né? Com tremor de terra. Então eu ensinava as crianças como se proteger, como correr, né? Quando desse um temblor, se elas estivessem na escola, se elas estivessem no mercado, onde a gente se esconder, lugar, sempre no Peru, em todo lugar que vamos, sempre tem aquela zona sísmica, né? Que é um círculo indicando o lugar de segurança. Então crescer com esse sentido de segurança, de guardar as crianças, né? E foi esse o meu grande desafio como mãe ali. Muitos outros, gostaria de ter a oportunidade de falar mais, e eu sei que teremos, né? Sobre nossa experiência lá no campo missionário. Meu desejo é que todas as mães aqui brasileiras sejam sustentadas pelo Espírito Santo de Deus, porque assim como eu tive desafios grandes lá no campo missionário, eu sei que muitas mães aqui no Brasil também têm grandes desafios a vencer, e o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Um feliz Dia das Mães para todas vocês, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Paz amado, eu sou Marluce, mãe do pastor Humberto, né? E eu quero falar um pouquinho da experiência dele saindo de casa e fazer missões. Missões sempre esteve no coração dele. Eu lembro que quando ele ficou maiorzinho, tentou várias vezes trabalhar e nunca conseguia trabalhar, porque missões sempre esteve no coração dele. E um certo dia, eu cheguei em casa do trabalho, me lembro como se fosse hoje, com muitas bolsas pesadas, que eu trabalhava na área de cosmético, e ele estava com o violão na mão. Aí ele começou a fazer
um tom assim, né? E falou para mim que queria fazer missões. Nesse tempo, ele estava anos na faculdade, né? Imagine para uma mãe que trabalhava bastante, pagando a universidade do seu filho, né? E todos tinham, inclusive o pai dele, o sonho dele se formar, ser um engenheiro, e etc, né? E ele falou para mim, né? Ele tirava um tom e falava. Cada frase que ele falava, eu ia ficando mais assim, com o coração batendo, né? Mas como mãe, a gente sabe, né? A gente já sente o que os filhos da gente pensam, né? E eu já tinha no meu coração essa sabedoria que um dia ele ia chegar a esse ponto de falar que queria voar um pouco mais alto, né? E ele falou para mim, mãe, eu quero trancar minha faculdade para fazer missões, eu quero ir para a Argentina. Então, na hora, eu não pensei duas vezes, né? Porque a gente vendo tantos casos de mães por aí que têm filhos formados, etc., e não são felizes, né? Então, eu pensei, se é a felicidade dele, vou estar junto, né? E eu sempre estive junta com ele em tudo, né? Desde pequeno que ele quis ir para a igreja, que a minha mãe e a minha irmã começaram a ir, depois eu fui, eu já sabia que algo Deus tinha na vida dele, né? Então eu abençoei ele trancou a faculdade e começou voando mais alto, né? Ele foi para a Argentina, imagine, o coração de uma mãe, né? Tem 2 filhos, um voa. Aí ficou só o mais novo, o Elton, né? E ele foi para a Argentina. Naquela época não era igual hoje, que hoje a gente tem internet, a gente tem tudo, né? E naquela época não tinha. Naquela época, a gente falava, era uma vez por mês. Eu sempre falo para as mães que têm filhos que quer fazer missões, que ela incentive eles. Porque missões é muito especial. É uma experiência que ele vai ter e vai guardar para toda a vida. Então, invista nos seus filhos, que vocês só têm a ganhar. Um beijo no coração de vocês. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou?